Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, é o Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. A Rádio CT é mais um canal de comunicação do SINDI-CT que foi criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na Rádio CT e, é claro, no Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB na belíssima programação aqui do Eduardo Aparecido. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de ciência e tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois os setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz, e o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT é esse: conquistar a audiência por meio de uma programação de qualidade, pois se temos uma rádio hoje é porque queremos ter conteúdo e qualidade, além de informar o povo com mais isenção do que ele está sendo, do que ele está sendo informado. Olha, a Rádio CT funciona 24 horas, informando, orientando o trabalhador, o cidadão, e aqui o movimento sindical tem voz e espaço, e você pode participar da nossa programação, divulgando também a sua entidade através desse telefone aqui, o velho, bom e querido Grambel, 3904-3453, 3904-3453 ou 3904-3453. Então você pode ligar para a gente aqui ou mandar o seu e-mail para a rádio ct@sindict.org.br. Nosso entrevistado de hoje, ele é um jovem empreendedor que é o Guilherme Milan. Ele possui graduação em Ciência da Computação pela Univap, aqui em São José dos Campos, e a gente fala hoje com ele sobre essas dúvidas que o cidadão tem sobre inovação, e-books, como criar uma empresa rentável na internet, e também, principalmente, essa questão que todo mundo pergunta: o que é uma startup? Guilherme Milan, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Paulo Silva? Boa tarde, ouvintes da Rádio CT. Boa tarde também o João Vieira, que está me acompanhando aqui, que trabalha comigo na empresa. Boa tarde também para a Shirley, nossa diretora do programa aí. Ô Guilherme, você está falando, nesse momento você fala com quem realmente usa toda a sua inteligência para poder fazer um mundo melhor, que são cientistas do INPE e do DCTA, aqui de São José dos Campos, de Cachoeira Paulista, de Brasília, de Campinas, do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, de Toulouse, na França, que também tem base lá e que nos ouve, na China, o mundo todo conectado aqui com a Rádio CT. Vai ouvir um pouco do colega. Você não está na era espacial, mas está na era digital. Exatamente, eu estou na era digital, mas gosto pra caramba dessa parte aí aeroespacial também. Conheço o INPE, cheguei a fazer algumas matérias isoladas no INPE lá para poder aperfeiçoar o currículo, né? Então, o INPE é realmente uma instituição que traz muitos benefícios. Tem muito professor cabeça lá que eu conheci nesse breve passagem que eu tive pelo INPE lá, mas foi muito bom. Aliás, você também é professor. Dá aula. Sim, a minha especialidade, né? Eu tenho processamento de dados, eu tenho técnico de computação, depois eu fiz uma faculdade na Univap Ciência da Computação, e durante aí uns 7 anos da minha vida eu lecionei, dei aula, toda essa parte de servidores, Linux, redes, banco de dados, firewall, tudo que é voltado para Linux eu dei aula, né? Eu dei aula numa antiga escola que era até que bastante
conhecida, que era a People antigamente, e eu dava aula do curso de redes e curso de Linux, né, para o pessoal que queria aperfeiçoar nesse mundo. Eu trabalho com Linux até hoje, a minha empresa é a Geobrax Sistemas, né, e que ela já tem aí já uns 14 anos de existência. De lá para cá, a base, os servidores, a nossa plataforma que a gente usa para trabalhar é o Linux. O Linux, ele é mais seguro? A relação de Linux ser mais seguro que Windows, primeiro ponto é o seguinte, tem muito mais usuário Windows. Então, o Windows ele é muito mais vulnerável a ataques, porque tem uma quantidade maior. Então, quando alguém vai desenvolver algum tipo de ataque ou um vírus, alguma coisa, ele vai fazer para a massa, né? Você não vai tentar atingir um público pequeno que utiliza a tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Linux, de certa forma, ele é mais centrado numa tecnologia, num outro tipo de sistema, né? O Linux ele vem baseado no sistema operacional Unix, que ele é um sistema totalmente fechado e realmente ele é um pouco mais seguro, sim. Existe falha de segurança? Existe. Né? Assim, nós que utilizamos o Linux também temos que estar o tempo todo melhorando, compilando o kernel para evitar aí que o sistema fique vulnerável, né? E embora o Linux seja seguro, né, como a gente sabe que tenha menos ataques, mas também é necessário ter sempre o firewall ativo lá, fechar as portas de rede que não estão sendo utilizadas, porque os hackers estão o tempo todo tentando, né, derrubar algum tipo de servidor aí. E se for Linux, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior, mas não é impossível derrubar um servidor Linux. Bom, mas então, para o empresário inteligente que vai montar a sua rede, melhor é o Linux pela baixa procura dos hackers. Existe isso, mas é preciso ver também o que o empreendedor quer, né? Para quem vai montar, por exemplo, um negócio, uma empresa, o Linux, a manutenção dele é muito menor, né? Você consegue deixar um Linux rodando de forma eficiente uns 2 anos aí sem ter problema de você precisar ter que instalar uma outra versão. Ele funciona, na verdade, você instalou uma vez os temas, você mantém ele sempre atualizando, mas não precisa trocar de versão. Assim, quando acontece no Windows, que você vê que tem Windows é direto. O Windows XP, depois você tem o Windows 8, depois tem o Windows 8.1, depois o 10. Ou seja, essa constante troca faz com que você tenha que retrabalhar todo o seu sistema. O Linux ele é uma base mais constante. Que maravilha. Então, na minha própria empresa, eu tenho um servidor lá que é utilizado para fazer tarifação e VoIP, e ele está aí funcionando já há uns 3 anos, sem precisar trocar versão, ataque, nunca teve nenhum tipo de problema. Até porque, obviamente, a gente utiliza um firewall, a gente usa todo tipo de segurança possível. O Windows a gente sabe que é daquele americano Bill Gates. Isso, Bill Gates. E o Linux? Bom, o Linux ele foi desenvolvido a partir do Unix por um cara chamado Linus Torvalds. É o nome dele? Chama Linus. Linus. Isso. Aí acabou virando Linux, né? Mas o Linux ele vem baseado do Unix, que é do tempo lá antigo, lá da sua avó, quando usava os mainframes lá, né? Meu Deus. E o Linux ele é assim, as pessoas não sabem tanta popularidade que ele tem hoje. Por exemplo, todo o sistema aí que é Android é Linux. Ele é Linux. Todo Android é Linux. É Linux, né? Então, o pessoal fala assim, o Windows domina o mundo. Não é, não. Vamos ver quantos smartphones tem no mundo. Vamos ver quanto PC tem. Aí você começa a parar. Opa, peraí, o Linux tem uma certa abrangência, então, no mercado. E tem. O Android é baseado em Linux. Para quem já teve desenvolvedor, igual na minha empresa, a empresa que eu tenho, a Geobrax, nós desenvolvemos aplicativos, né? Então, a gente conhece o sistema operacional Android desde o seu esqueleto, o seu núcleo, o seu kernel, tudo. Porque a plataforma dele é Linux. A plataforma do Android é Linux. Tanto se você tem um ditado, uma palavra que o pessoal fala que é rootear o celular. O que é rootear? Você deixar aberto o telefone para você fazer o que você quiser. Esse rootear te dá acesso aos arquivos de administrador, arquivo root. Por isso você fala rootear. Root é um termo no Linux que é para o superusuário. Então, quando você faz o roteamento, né, do seu Android, você tem aí a possibilidade de você manipular todo o seu celular. E quem conhece o Linux sabe que o Android tem a pasta etc, tem o barra USR, tem aí o barra SBIN, ou seja, se você olhar a estrutura de diretórios do Android, você sabe que é um Linux, para quem conhece Linux. Olha, então o Linux, o nome é Linus
É um tal de Linus Torvalds. Linus Torvalds. Isso. Mas se eu não me engano, é esse nome daí. É um americano? O que ele é? Olha, eu não lembro da nacionalidade dele não, mas não é brasileiro, isso eu posso te falar. Brasileiro. Mas existia uma versão que eu achava muito bacana do Linux, que eu cheguei a utilizar. Na verdade, o meu primeiro contato com o sistema operacional Linux foi com uma versão chamada Kurumin. Não sei se vocês já ouviram falar dessa versão. Já ouvi falar. Ela era uma versão brasileira, porque ela era toda traduzida, era bem interessante essa versão. E dos tempos para cá, né, após esse Kurumin, eu passei a usar a distribuição Red Hat. Então eu fiz todo tipo de treinamento, certificação para ser reconhecido como um especialista nessa área de Red Hat. O sistema O que é Red? O que é Red Hat é chapéu vermelho. Não sei se você já viu aquele chapéu do Indiana Jones. Ele tem... significa chapéu vermelho. Existia uma versão, agora eu lembrei do Indiana Jones, que é chamada Fedora, que ainda existe e tem muita gente que utiliza. Aquele Fedora é uma distribuição que é baseada no Red Hat, só que ela é gratuita para você baixar no seu computador, utilizar no seu desktop. E aquele nome Fedora vem do chapéu do Indiana Jones. Do Indiana Jones. E existe uma outra versão que eu utilizo bastante, que eu prefiro para servidor, que é a CentOS. Ela é uma versão 100%, 99% compatível com o Red Hat e ela é gratuita. Então você consegue baixar no seu servidor, instalar na sua máquina e criar um servidor. Seja um servidor de e-mail, um servidor de banco de dados MySQL, Postgre, Oracle. Ele funciona muito bem. O servidor da Vanguarda G1 foi eu que instalei aqui de São José dos Campos. Os dois. Quer dizer, é um servidor que é Linux. É Linux. Eu fiz a instalação desses dois servidores da Vanguarda. Quer dizer, nunca cai. É difícil cair. O Linux ele tem essa histórico, né, de ser um sistema bastante estável, desde que você faça uma instalação correta. Agora, um detalhe, o que evita ataque de hackers tem um nome? Firewall. Firewall. Sim, o firewall ele evita o ataque de hackers. Como que um ataque funciona para um servidor? A primeira coisa para você atacar um servidor, eu não estou dando aula de atacar ninguém, até porque eu não quero que ninguém faça isso em casa. Mas a primeira coisa que uma pessoa faz ao querer atacar um servidor é ver a vulnerabilidade dele. Uhum. Então você tem que ver, né, o tamanho do seu oponente nessa história daí. Primeira coisa que o pessoal geralmente faz é fazer aquele escaneamento de porta. O que é o escaneamento de porta? É um programinha que você pode baixar na internet, ou você pode usar o próprio console do Linux, que é fantástico para isso. Você dá lá um nmap, dá o espaço -O maiúsculo, coloca o IP do seu servidor que você quer fazer aquele escaneamento, e ele vai te passar sistema operacional, portas abertas, vulnerabilidade. Ele vai passar o histórico inteiro. Você faz isso em 2 minutos, em segundos, você consegue ver a vulnerabilidade do servidor. O firewall, o que ele faz? Ele vai fechar as portas que você não está utilizando. É a mesma coisa na sua casa. Você dorme de porta aberta? Não. Você deixa a janela aberta também? Também não. Porque a bandidagem, eles estão sempre de olho para ver qual que explicação. É a portinha que está aberta. Né? Apaga a luz também. E apaga a luz também. Para ninguém economizar e fecha a torneira. Para não gastar energia, né? E no caso do firewall, ele faz exatamente isso. Então, para explicar para o pessoal que é mais leigo, ele vai fechando essas portinhas do servidor. Tem muita porta. Você tem porta cliente, tem porta servidor, e são aí mais de 65 mil portas que um servidor tem, que um computador tem. Que coisa! E você não usa tudo isso. Você usa o que? Algumas portas você mais utiliza. A que mais o pessoal utiliza, que não tem como você fechar, até porque você fica sem internet, que é a porta 80. Né? Uhum. Às vezes alguns servidores utilizam a porta 8080, você tem a porta 25 para e-mail, para envio de e-mail, porta 22. O firewall, ele fecha todas as portas e fica de prontidão. Isso, que não está sendo utilizado. E qualquer tipo de tentativa de invasão, ele vai gerar um log para o seu sistema também. Ele avisa, tem um cara aqui que é do IP tal que tentou acessar a sua máquina forçadamente. O que acontece no caso do Windows? Muita gente tem Windows, não tem firewall, às vezes não tem antivírus, e fica com o computador na rede. Né? E ainda tem aquele pessoal que tem a mania de não colocar senha. Né? Só dá o Enter lá, já acessa o computador. Todo computador Windows ele tem um usuário padrão.
que é o admin da vida aí, né? Ok, o que eu fiz aqui agora. Isso, eu acabei de ver o Paulo Silva dando um enter aqui. Isso. Então, quem quiser invadir o computador dele, o IP dele é 192, o meu, brincadeira. Muito bom. Quando você está na rede, né? Seu celular, por exemplo, também não tem senha, você está numa rede pública, pode ter muita gente aí com programas rastreando o seu IP. O que ele faz? Ele vai tentando jogando portas, achou uma porta livre, ele vai tentando jogando usuário. Vai jogando lá, o que mais tem é o admin, né? Sempre tem. Aí joga o admin e vai jogando um monte de senha. Às vezes tem gente que coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Essas são as senhas padrões. E ele tem um banco de dados de senha enorme, esses programas, que vai tentando todo tipo de configuração, de combinação de senha até quebrar o seu acesso. Aí ele entra no seu computador, o que ele faz? Ele pode fazer duas coisas. Ou instalar um programa para poder depois entrar de uma outra maneira, né? Até por absurdo. E isso acontece todos os dias? Acontece todos os dias. Isso, principalmente na parte bancária, tem muita tentativa de invasão aí, servidores bancários. Então, Guilherme... Tanto que os bancos, eles não importam muito em explodir caixa eletrônica, porque o valor que é roubado é muito pequeno. O que mais rouba, sabe o que é? Informação de cartão de crédito. Esse é o perigo. Que interessante. Guilherme Lan, graduado em Ciência da Computação, dando uma aula aqui de como você proteger a sua era digital, a sua plataforma, o seu computador, o seu smartphone. Guilherme Lan está falando sobre, e vai falar mais sobre inovação, books, como criar uma empresa, como ele tem, a Geobrax, se é rentável na internet. E também sobre antivírus. No próximo bloco aqui na Rádio CT, um instante a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT com Guilherme Lan, e nós estávamos falando em off aqui que você tem a Geobrax. E o que significa Geobrax? Bom, Geobrax, na verdade é um nome assim que surgiu no começo da Geobrax, que nós trabalhávamos com geoposicionamento. Também é uma área que eu trabalhava antigamente, que era usava até um programa do INPE, o Spring. Não sei do INPE, desenvolvido foi desenvolvido. Então nós usávamos um programa de fazer essa parte de ortofoto, mapeamento, né? Ou seja, a gente trabalhava com isso.
No começo, a empresa fazia sistemas de geolocalização. Então, esse nome de GeoBrax vem de geolocalização. E Brax porque era brasileiro, e X porque na época tinha essa história do X que era sinal de crescimento e tudo mais, né? Igual você tinha os óleos Lubrax, tem um monte de... É verdade. O Eike Batista usava o X nas empresas dele, a gente acabou o Pelé criando... usava a Xuxa. Usava a Xuxa para crescer, né? Ele usou para crescer, né? E cresceu bastante. E então nós criamos aí o nome GeoBrax. Eu entrei na GeoBrax aí depois dela ter já sido criada, né? Eu trabalho na GeoBrax desde aí de 2003, 2002. Só que eu não fui o proprietário da empresa, né? Eu comecei... Foi uma startup? Para mim foi, porque eu comecei como estagiário da empresa. Hoje eu sou sócio da empresa. Que maravilha. Então, Guilherme, a pergunta é essa. O que é startup? Que nome é esse? E você entrou exatamente... Já a gente recomeça a questão dos antivírus. O que é uma startup? E você personifica bem... esse startupiano. Certo. A palavra startup ela vem de começo, de início, de começo de alguma coisa que acontece. Para você criar uma startup, uma empresa, acho que deve ser isso que você está querendo dizer. Isso. Um startup de uma empresa tecnológica. Primeiro de tudo, né, você tem que saber o que você quer. Você quer mexer com que coisa. A internet ela vai ser apenas um meio de você obter o seu lucro e fazer o seu negócio funcionar. O seu negócio da internet vai ser o quê? Vai vender aí produto tecnológico, vai vender, por exemplo, calcinha e sutiã, que dá dinheiro. Né? Numa startup? Quando você cria uma empresa, né, você pode criar vários ramos dessa tecnologia. Tá? Você tem que definir o mercado que você vai querer trabalhar. Você vai utilizar a internet como um meio de você conseguir realizar esse seu trabalho. Então, Guilherme, qualquer empresa em seu período inicial, ela pode ser considerada uma startup? Ela vai ser ela precisa dar aquele start inicial para iniciar as suas vendas, né? Eu não entendo bem como você está querendo dizer essa palavra startup. Então, o que é a startup? Porque hoje todo mundo fala em startup. Ela seria em São José dos Campos, a associação comercial está com o e-commerce, certo? Que é as empresas comerciais da internet. Também é uma startup? Também é uma startup. Tudo que você está começando agora basicamente é uma startup. Que maravilha. E você entrou numa startup que já está há 10 anos na GeoBrax? Eu estou já há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Nós estamos no mercado já há 14 anos. Que maravilha. O que é que a startup tem hoje de produto que que possa ser palpável? O que você pode ser palpável hoje? Exato. Bom, primeiro de tudo, esse aparelhinho aqui que você está na sua mão... Esse é o smartphone. O smartphone. Isso aqui é um ótimo produto para você começar a trabalhar com tecnologia, trabalhar com venda. Porque isso daqui nada mais é do que um computador. Não é mais um celular. O pessoal fala assim, passa o seu número de celular. Isso não é celular, isso aqui é um computador. Tem processador, tem memória, tem HD interno, ele tem Wi-Fi, ele tem uma tela de monitor aqui que é muito melhor até que o seu monitor que você está olhando incrível, a internet. Isso aqui é um computador, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Então, a minha empresa faz uns 3 anos para cá, nós começamos a focar agora no desenvolvimento de aplicativo. Porque isso é um nicho de mercado que está em crescente evolução. Por quê? A venda desse smartphone, que é esse computador aqui de mão... Possibilitou isso, porque não para de vender. Então, todo mundo está comprando isso aqui. Isso aqui... Você desenvolver aplicativos para ele, seja aplicativo de venda, como você falou de e-commerce, montar um e-commerce para smartphone, montar uma ferramenta de comunicação cliente e usuário, isso tudo são ideias aí para você criar um startup de tecnologia. É um modelo de negócio que gera valor muito rapidamente? Isso depende da sua ideia. Tudo que é voltado para a internet... Tá? Você tem alguns fatores. 1, inovação. 2, divulgação. Certo? E 3, o desenvolvimento. Ela transforma o trabalho em dinheiro. Transforma o trabalho em dinheiro. Isso... Você tem que ter uma boa ideia.
Então. Você precisa ter uma boa divulgação. Não adianta nada, por exemplo, o Vieira aqui do meu lado, ele vai lá e cria aquela ideia estratosférica. Quem ficou sabendo? Ninguém. Verdade. E o que ele teve? Teve custo de desenvolvimento, ele gastou dinheiro, gastou tempo, e aquilo não foi para frente. Por que não foi para frente? Porque não teve divulgação. Todo mundo que monta um negócio na internet, igual uma rádio web. Uma rádio web, se ela não tiver publicidade, não tiver divulgação, ela não serve para nada. Você vai estar falando aí para pessoas ao vento. No caso que você citou, Vieira, é o caso da Google, que ela cobra por clique. Então, esta é existe aí várias maneiras de você divulgar o seu produto. Você pode usar aí o Facebook, criar aqueles anúncios de Facebook, porque hoje em dia todo mundo tem Facebook. Até você tem Facebook, que eu vi você lá. Ele não me aceitou ainda, mas eu tô na fila. Eu espero um pouquinho. Ele espera um pouquinho para ver se sou eu mesmo, né? Não é um hacker, né? Enfim, o Facebook, você pode usar o Facebook para anunciar a sua empresa, divulgar a sua empresa web. Você pode usar aí ferramentas já existentes para vender. O Mercado Livre é uma ótima ferramenta se você tem um negócio que quer montar rápido. Mercado Livre. Agora um detalhe, Mercado Livre é Linux? A plataforma do... Olha, eu não sei. Porque todo mundo usa o Mercado Livre. O Linux é utilizado por uma grande maioria aí de pessoas por servidores. Por ter segurança, ser também barato para você montar, você vai ter que ter alguém para montar para você o servidor. Mas ele não tem custos mensais, não tem aí... ele é muito mais barato de adquirir uma licença, até porque tem versões de Linux que a licença é gratuita, assim como eu falei do CentOS, que é uma versão Red Hat, que é gratuita. O Red Hat, por sua vez, ele não é gratuito. Você paga para ter a licença, assim como você paga para ter um Windows Server no seu servidor. Mas o Linux ele é realmente mais barato. E o aplicativo... Agora, se o Mercado Livre usa Linux ou não, é fácil de saber. É só pegar um console e dar um Nmap-O maiúsculo, passa o IP do servidor do Mercado Livre, você vai ver qual que é a versão até do Apache que ele está usando. Como é que se digita? Então, é muito rápido. É muito rápido. Né? Nmap, espaço... Eu não posso falar que vai ter muita gente fazendo isso, vai né? Procurar Mas isso. Tem maneiras de você saber se o Mercado Livre é Linux ou não. Possivelmente o Mercado Livre está num servidor nuvem, um cluster. São vários servidores oferecendo um serviço que é o site. Definitivamente, nós já estamos no futuro, aquele mesmo futuro dos Jetsons. Você lembra dos Jetsons? Eu lembro. Que inventaram o forno micro-ondas e a gente achava muito engraçada, a comida saía quente. Quando apertava um botão daquele aparelho, a gente imaginava. Quando limpava a casa com aspirador de pó, essas coisas todas. E hoje, aquele sonho dos Jetsons é uma realidade, nós já estamos no futuro. Falta um pouquinho ainda, né? A tecnologia realmente ela avançou muito nesses últimos tempos aí, principalmente nos últimos 10 anos para cá, teve uma evolução muito grande aí, né? Graças ao microprocessador, mas a tecnologia ainda, eu vejo ainda que ela está engatinhando. Tá? Ainda tá, porque quem vive no mundo da tecnologia vê que muita coisa ainda tem que melhorar. Por exemplo, um telefone que a bateria igual ao meu aqui, ó, já está zeradinha, eu deixei carregando de toda, a bateria já foi embora. Então estamos atrasados. Ainda estamos atrasados. Por exemplo, a questão da energia, da bateria dos equipamentos ainda é um problema. Então, você acha que a gente está atrasado? Porque você fala em futuro, a gente só tem como falar em futuro se relacionar com o presente e com o passado. Sim. Mas você disse que a gente está atrasado no sentido de... porque nenhum país, nenhum lugar tem um sistema tão bom quanto bateria, por exemplo, que você deu o exemplo. Ou todo mundo está com problema ou o problema é só nosso aqui no Brasil? Não, o problema é em todos os lugares. O Brasil hoje não tem mais aquela tempo da tecnologia chegar no país. Hoje, um celular que é lançado nos Estados Unidos, passa um mês e já está sendo vendido aqui. Né? E se não for, vendas simultâneas no mundo todo numa mesma tecnologia. É diferente do passado, que você comprava uma televisão aqui, que ela já tinha quase saído de linha lá fora. Certo? Hoje a tecnologia ela anda muito próximo. Obviamente, existem países que a tecnologia ela funciona diferente, porque ela existe, na verdade, um subsídio
do país para que a tecnologia funcione. É o caso, por exemplo, da Coreia do Sul. Internet, por exemplo, disponibilização. Exatamente. Né? Você tem aí a velocidade da internet do Brasil é uma das piores que tem. A tecnologia, então, ela perde muito os seus recursos graças a isso. Por exemplo, o nosso celular, a tecnologia que funciona, né, por exemplo, de Wi-Fi, aqui no Brasil a gente não chega a usar nem 10% do que ele é capaz. O Wi-Fi? Por exemplo, você vê que os telefones aí tem 150, 200 megabits de download, a velocidade do sistema dele, e aqui a gente não consegue ter isso. A gente tem internet de 1 mega aí, e ele funciona aí, 200 mega ele consegue baixar por segundo, ou seja... 200K? Não, mega mesmo. 200 megas. Os telefones, eles têm uma tecnologia aí de Wi-Fi, por exemplo, que a gente não chega a utilizar. Tá? A velocidade deles é muito rápida e a gente, no Brasil, tem uma internet muito precária. Por exemplo, na Coreia do Sul, as pessoas não usam o telefone na orelha. Eles usam olhando o telefone. As videoconferências, ligação em videoconferência é maior do que a ligação de voz, para você ter uma ideia. Porque lá você tem a tecnologia já, aquela 5G, que aqui a gente tem um 4G mascarado que na verdade é um 3G. Então a gente continua com o Guilherme Lan e no próximo bloco a gente quer falar sobre inovação, né? Se é encontrar soluções para pequenos ou grandes problemas, que não significa necessariamente reinventar a roda, mas essa inovação a partir das baterias, em que ponto estamos aqui no Brasil? Então, eu tenho uma outra pergunta também, eu não sei se já foi feita essa pergunta, mas todo mundo fala que, por exemplo, os aplicativos, o Android, o sistema Android, ele é menos seguro do que o iOS, por exemplo, que eu vejo que são os dois mais usados. Eu queria saber se isso é realmente verdade. Aí no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu respondo, então. Guilherme Lan, que possui graduação em Ciência da Computação pela Univap, fala sobre inovação, e-books, como criar uma empresa rentável, antivírus, e da Geobrax também, que tem o aplicativo. Tem um aplicativo que está na Prefeitura de São José dos Campos para denunciar lixo, vândalo, tudo isso. A gente fala já sobre isso com o Guilherme Lan, um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com Guilherme Lan, graduado em Ciência da Computação, falando sobre inovação aqui no Clique Jornal. Eu quero registrar aqui, já chegou na tela do nosso computador, a nossa audiência pulverizada pelo Brasil afora e garantindo aqui a audiência do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos,
o CEMADEM no Parque Tecnológico, que nos ouve nesse momento. O Fórum de Ciência e Tecnologia, Guilherme, congrega mais de 30 entidades, estão ouvindo aqui a sua entrevista. Também o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouve nesse momento. O CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Lá em Alcântara, no Maranhão, nos ouve a CLA, que é o Centro de Lançamento lá de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ouvindo os cientistas e os funcionários do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E também no calor do Centro-Oeste brasileiro, nos ouve a Unidade Regional do Centro-Oeste, que fica do INPE, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Poxa, é bastante gente aí. Vou mandar um oi para todo mundo, né, que está nos ouvindo aí e prestigiando aí esse programa que é muito bacana, né, da Rádio CT. E é um prazer estar aqui participando do seu programa, Paulo Silva. Obrigado. Guilherme, a pergunta que da Shirley foi sobre... com relação à segurança no caso, o Android ou o iOS, que são mais seguros. Olha, falar de segurança entre o Android e o iOS é muito relativo. Os dois possuem a mesma plataforma de origem, que é o Linux, tanto o Android quanto o iOS. A diferença está iOS, né? iOS. A diferença está no que a equipe final modificou naquele sistema, né? A Apple, de certa forma, ela tem uma estrutura muito mais travada. Por quê? Você precisa ter, na verdade, um sincronismo diferente do que você tem um sincronismo com o seu Android. Android, você plugou o USB no computador, você tem acesso a todas as pastas daquele Android. Isso também é uma porta de entrada para vírus, para programas externos também poderem acessar os seus arquivos internos. A Apple, por sua vez, ela possui uma visão um pouco diferente. Por exemplo, você quer colocar uma música no seu telefone, você tem que colocar naquele iTunes, né? Que é aquele programa que permite sincronizar. Então, tudo que você faz para o Apple tem que usar o iTunes. Você não consegue, por exemplo, usar o Bluetooth da Apple, não é compatível com o Android, por exemplo. Você não consegue, por exemplo, transferir um arquivo de um Apple para outro que seja um executável. Então tem muita restrição. Então, você tem que ter um celular da Apple, um notebook da Apple. Eles criam, então, vários tipos de barreira. Mas o maior problema de segurança não está nem tanto aí na invasão do telefone, mas sim no sistema de internet, ou seja, na rede de Wi-Fi que você se conecta. Aí que está o seu grande problema. O Android... Como na rede? Porque você acessar, usar o WhatsApp, usar programas no celular, usar chat, Facebook e tudo mais, esses dados estão sendo transferidos aí pela rede. Se for uma rede aberta, você pode ter uma pessoa com algum programa de farejador, por exemplo, tem vários, tem o Wireshark, você tem o Etherhill, você tem vários outros programas, né, que existem, que você consegue ver o tráfego da rede. É pegar o pacote que está sendo transferido naquele momento, abrir e verificar se tem alguma coisa útil, que pode ser a sua senha, por exemplo, ou pode ser até a comunicação. Por exemplo, conversas de WhatsApp, elas não são necessariamente criptografadas, então você consegue, a partir da rede, descobrir muita coisa. Eu posso saber... agora eu fiquei com medo. É interessante isso. Né? Eu posso saber com o meu celular o que a Shirley falou no WhatsApp Você dela? Tem como até ver muita coisa. Sim, é possível fazer isso. Roubar conversas de WhatsApp. Sabe por quê é possível roubar conversas do WhatsApp? Todo o telefone, a cada 14 dias, ele faz um backup das conversas do WhatsApp. Esse backup ele fica dentro do seu celular, obviamente. Se alguém invadir... E aí o que acontece? Muitas vezes aquele arquivo de backup, ele é feito backup em uma nuvem. E se alguém estiver na mesma rede que você e conseguir ver aquele pacote de backup, ele consegue baixar para o telefone dele se ele tiver meios para fazer isso. Então, outra maneira é invadir no telefone dela a partir de um programa malicioso que é instalado no celular dela, ou de um link que ela clica e baixa algum programa, ou um aplicativo de pessoas que você não conhece, de uma empresa que você não conhece, que na hora que você instala, muita gente nem percebe aqueles aceites de permissões que você clica. E muitas vezes uma dessas permissões é ter acesso aos arquivos internos do telefone. Bom, então definitivamente, segurança não tem. Tudo que é relacionado com segurança existe brecha.
Tá? A única maneira de você ser 100% seguro é você não ter conexão com a internet. Agora, no caso, eu posso descobrir a conversa que a Shirley está com uma outra Tenta a pessoa. conversa do Eduardo, que é a minha não. Você viu que ele tá ficando com medo, Não, né? Ele tá louco ele pra tá saber o ficando com medo. celular. É possível Poxa. isso? Depois você me ensina. Olha, interessante. Ou é a cabeça dele tá com um peso, né? Não sei do que, né? Você quer descobrir o que da sua esposa? Sabe, também. Também, né? Aí eu digito lá. E aí acaba. Mas para isso eu tenho que ter um programa. Você tem que ter programa para isso. Ou um computador para você poder fazer uma... Tem vários aplicativos interessantes que dá para fazer coisas legais. Só que isso não é legal. Eu não posso incentivar porque isso, de certa forma, é um tipo de... Um tipo de crime, né? Tem muita foto vazada de gente importante. Digital. Então isso realmente deve ser evitado. Quem conhece muito disso, quem trabalha com isso é a polícia. A polícia ela tem uma boa estrutura para poder trabalhar com esse tipo de investigação de pedofilia, de tráfego. Hoje a polícia civil ela atua muito mais na internet do que na rua. É mesmo? Porque, por exemplo, existem muitas maneiras de você achar uma pessoa. Uma delas é pelo smartphone, que te dá a localização onde a pessoa está. Se a pessoa está conectada numa rede 3G, você tem a triangulação do sinal. Você sabe exatamente a região que aquela pessoa está. Então tem várias maneiras de você encontrar uma pessoa que está fazendo algum crime na internet, ou pedofilia, enfim. Pelo smartphone. Então, o detalhe é, a Polícia Civil trabalha muito mais hoje na tecnologia do que no pessoal, no físico. Por que eu falo isso para você? Todo bandido tem internet, tem smartphone. Eles não são primatas que andam na rua com um pedaço de pau roubando as pessoas. Eles têm celular, eles têm endereço físico, eles fazem compra na internet, eles têm muitas vezes Facebook. Você acha que eles não vão ter? Interessante. Entendeu? Então, existem muitas maneiras aí de você chegar até um criminoso. Através... eu sei porque eu, de certa forma, trabalhei em coisas no passado de investigação e tudo mais, e tem muitos meios que... E achou muito fácil. Porque muito mais fácil do que você consegue, de certa forma, fazer tipos de armadilhas para pegar. Que maravilha. Mas como o programa é de tecnologia, não de polícia, então vamos falar de tecnologia. Mas só fechar então uma outra dúvida, não sei se é mito ou verdade. Dizem que o Android, por ser uma plataforma mais popular do que o iOS, por exemplo, ele facilita em termos de desenvolvimento É a mesma questão que eu falei do Windows e do Linux. Tipo, muita gente usa e desenvolve mais. Você nunca vai desenvolver um ataque, um vírus, ou procurar uma vulnerabilidade no sistema que é muito pouco utilizado. Você vai querer chegar onde tem a massa de utilização. O iPhone, embora... tenham vendas significativas no mundo todo, ele ainda é um aparelho caro. Então, nem todo mundo tem aí os R$3.000, R$2.000 para comprar um iPhone. O que eles vão comprar? Vão comprar um smartphone Android que é mais barato. Você compra aí nas Casas Bahia por R$400, R$500, R$600. Ou os mais evoluídos, aí Samsung S6, você vai pagar R$2.000, mas tem um ótimo aparelho. Então, a venda... desses telefones com plataforma Android é muito maior. Aí você tem uma menor, que é o Windows, que também existe, que está aí na versão Windows 10, né? Tem muito pouca gente utilizando. Existe um nicho muito grande para desenvolvimento de aplicativos para o Windows Phone, tá? O Windows Phone tende a ganhar espaço. Tá? Hoje o Android tem mais aplicativo, né? Tem muito mais aplicativo. Então o Windows... E é mais vulnerável. É mais vulnerável. O Windows também ele segue uma tendência bem parecida com a Apple. Nós desenvolvemos também aplicativos para Windows Phone na empresa. E o Windows também tem uma estrutura bem travada com relação a você manipular os arquivos internos do celular. Ele é bem travado com relação a isso. O Windows ele tem poucas vendas ainda, mas esses desktops que nós conhecemos hoje, que a gente usa como personal computer, né, no nosso trabalho, residência, ele vai tender a acabar. Nos próximos 5, 6, 10 anos, o mundo vai ser mais voltado a computadores que é tudo em um, certo? Que, na verdade, podem ter sistemas totalmente diferentes do que esses que tem hoje. É o que a tendência... Dentro de, no máximo, 10. 10 anos vai ser... Esses PCs, assim, não vão existir mais. Vai ter muito mais aqueles ultrabooks
que são tablets e notebooks, e também a plataforma de utilização não vai ser mais essa que a gente conhece. O Windows 10 ele já viu uma tendência que o próprio Linux começou, né, com algumas versões aqui um pouco mais recentes, que o Ubuntu iniciou, que o ambiente do usuário tem que ser o mais simples possível. Então, a gente... mas eu acho que ficou mais complicado, porque eu acho que acostumado com a versão anterior. Por exemplo, existe uma diferença muito grande. Antigamente, o Paulo Silva queria instalar um aplicativo no computador dele, ele tinha que chamar o técnico. Exatamente. Né? Ligar para o técnico, ligar para o filho dele. Por quê? Tinha que pegar o aplicativo, baixar lá, instalar, depois tem que colocar o caminho que vai instalar o aplicativo, depois definir se é avançado ou custom a instalação, ou seja, era uma dificuldade. Hoje, como é que você instala um aplicativo no celular? Dar um install. Não, eu faço isso que você acabou de falar. É um clique. Ainda você faz isso? Continua na mesma. Mas hoje... Mas ele chega lá e aperta o botão. Você vai no Google Play, por exemplo, ou no Apple Store e clica no botão, no que você quer. Você não precisa fazer nada, não escolhe onde vai instalar nada, é muito mais fácil. Isso já veio, essa ideia veio aí antes do Android surgir. Para quem utilizou o Ubuntu, né, já viu que naquela época você tinha lá uma loja de aplicativo, você clicava no aplicativo que você quer instalar, por exemplo, o LibreOffice, você clica em instalar, não precisa fazer mais nada. Maravilha. Então, agora a Microsoft está fazendo uma coisa parecida com o Windows 10. Então a gente fala já, porque quando se fala em inovação, muitas pessoas pensam então que seja algo muito, muito complexo ou um bicho de 7 cabeças. Mas não é nada disso. E o Guilherme Millan, no último bloco de hoje, vai nos explicar e também falar sobre antivírus. É seguro o antivírus? Como passar um antivírus e qual a segurança que ele dá e a certeza de que você está protegido? Com Guilherme Millan, já aqui no Clique Jornal, no último bloco de hoje, Guilherme Millan, que é graduado em Ciência da Computação pela Univap aqui de São José dos Campos, falando sobre inovação. Ele é diretor da Geobrax, Geobrax Tecnologia. Aqui em São José dos Campos. Um instante, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta para o último bloco do programa de hoje, o Clique Jornal, com o especialista em ciência da computação, o Guilherme Millan. A pergunta: antivírus tem AVG? Se lembra os outros nomes? Tem AVG, tem Avira, tem Kaspersky, Avast, tem o Nero. Nero também é o antivírus? Norton antivírus. Nero é o gravador de CD. Enfim, tem tanto aí. McAfee. McAfee, né? Tem tantos, né? Eu, como uso Linux, eu não conheço muito essas marcas porque... Por quê? O Linux não tem isso? O antivírus?
A funcionalidade como o Linux trabalha é diferente. Todo usuário que está em execução no Linux, ele não tem poder de instalar nada. Então, o vírus não consegue executar nada. Ele não tem permissão. No Linux existe a questão da permissão de eu, grupo e outros. Então, geralmente, o grupo e outros não tem permissão de executar nada. Mas isso é uma outra história. Mas voltando ao assunto do antivírus, o antivírus realmente é muito importante. Tá? Não só para computador, para celular também. Firewall, como eu falei que o celular é um computador, ele não deixa de ter todas aquelas portas que eu falei para você. Então, antivírus no celular também é interessante porque ele vai fazer todo um escaneamento de possíveis programas maliciosos ou que estão além das permissões que a boa recomendação nos fala. Mesmo você comprando nas lojinhas, ainda assim vai ter problema? É possível que sim, né? Somente quem desenvolveu um aplicativo sabe o que aquele aplicativo faz também. Porque eu posso muito bem colocar um aplicativo para rodar e por segundo plano ele faz alguma coisa, que é roubar a sua agenda, por exemplo. Ah, tá, mas isso vai acontecer geralmente em aplicativos que não são muito populares, exatamente. Né? Ou, muito populares. Eu sou suspeito para falar, mas até, por exemplo, o WhatsApp, ele, de certa forma, ele rouba informações de vocês sem vocês saberem. Mas é uma questão aí de talvez juízo, de espionagem, né, que o americano faz muito disso. Então existem, não sei se você sabe, o WhatsApp é o aplicativo de comunicação, acho que hoje mais utilizado. É verdade. Né? E ele está onde? Nos Estados Unidos. Então, eles sempre têm aí históricos que a gente já viu nos noticiários de ter essa invasão de privacidade e roubar informação. O Facebook também é uma ótima ferramenta para você deter informação do que você faz. Se você entender um pouquinho mais sobre os direitos, ler aquele termo que o Facebook tem, lá está escrito que ele pode roubar informações suas e utilizar para terceiros. Enfim, mas isso é uma outra história. Roubar não, né? Vamos falar, utilizar. Usufruir. Cookies, né? Cookies, né? Tem muitas outras coisas. Mas o antivírus realmente é importante, ainda mais quem utiliza dos sistemas operacionais Windows. O antivírus é importante, mas desde que ele esteja atualizado. Eu vou lá na banquinha, lá numa loja, comprei um antivírus na caixa, botei no computador, instalei, opa, tô seguro, tá. Você tá um pouquinho seguro, mais seguro sim, com certeza. Mas o antivírus, por sua vez, vai deixar a máquina um pouco mais lenta. E você só pode ter um antivírus no computador. Tem gente que fala assim, igual o Vieira. O Vieira acha que tem que ter mais de um antivírus no computador. É igual o no dele tinha 2. Pô, 2 antivírus, um fica matando o outro, né? Então, o antivírus já deixa a máquina um pouco mais lenta. Porque tudo que vai executar passa pelo antivírus. Baixou alguma coisa? Passa pelo antivírus. Então, a tendência é a máquina ficar um pouco mais lenta assim. O antivírus, ele só é útil se ele estiver sempre atualizado. Agora, em relação ao antivírus, o gratuito funciona? Funciona até certo ponto. Tá? Obviamente, se funcionasse tão bem, ninguém compraria antivírus, né? E ninguém venderia. As versões gratuitas, elas têm aí um nível de segurança, obviamente, melhor do que não ter, mas ela não tem toda a proteção que o antivírus pago oferece. Tá? Só que a questão do antivírus também é uma questão um pouco conturbada, porque se não tiver gente desenvolvendo o vírus, o antivírus não precisa vender. Pode ser que muitas empresas aí, não sei, né, não posso falar nada quanto a isso, mas talvez alguns vírus aí são feitos até pelos próprios antivírus, né, para poder manter o seu produto como algo rentável. Isso, né? É uma cultura no Brasil de achar que eles mesmos fabricam para poder se defender. Se defender depois, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E também quem trabalhou numa empresa de antivírus pode ser futuramente um próprio inimigo daquele antivírus, porque ele sabe exatamente como funciona. Enfim... isso aí vale para tudo, né? Vale até quem desenvolve essas tecnologias de banco mesmo. Também, eles podem ser possivelmente um bandido futuro. É um cara que já passou por ali. Exatamente. Né? Então, a tecnologia, ela tem é um outro mundo. Em relação aos bancos, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil. Qual é a certeza de que eu estou protegido
se eu entrar na minha conta pelo Banco do Brasil com o antivírus deles? Bom, você vai estar realmente mais seguro em utilizar todas aquelas exigências que o banco lhe oferece, né? Quando você instala, você vai acessar, por exemplo, o Banco do Brasil, ou no caso eu uso do Santander, eles pedem para você baixar um plugin de segurança que vai criptografar todo tipo de senha. O Banco do Brasil também faz isso. Que vai facilitar a sua vida. Mas mesmo assim, eles usam token, né? Por que utilizar token se a segurança para acessar é tão segura assim? Então, na verdade, você utiliza de vários artifícios para ser um pouco mais seguro. Mesmo assim, não vai deixar de ser 100% seguro. Como eu falei, o maior tipo de crime que acontece financeiro é roubo de informações de cartão de crédito. É o cidadão igual o Vieira, é como você, é como eu, que a gente utiliza a internet para comprar coisas e a gente tem a mania de querer facilitar as coisas e deixar salvo informações do cartão de crédito. Jamais forneça informações de cartão de crédito e deixe salvo no computador. Quando for fazer qualquer tipo de transação financeira, verifique se o site possui todos os selos de segurança e verificar se é verdadeiro. Porque eu posso muito bem pegar um GIF do ícone que é seguro um site e colar no meu site. E como descobrir? Você consegue, a partir do link que você clica naquele GIF, ele vai dar uma certificação digital. Se aquilo for verdade, então o site realmente é certificado. Se não, é apenas uma firula. Guilherme Lan, a Geobrax... Antivírus, então, só para a gente finalizar aquela questão, auxilia também aí em tornar mais segura a nossa vida financeira e acessar o Banco do Brasil ou qualquer tipo de banco. É bom ter o antivírus. Muito bem. Pago, de preferência, né? É melhor gastar um pouquinho... do que perder muito. Então, muito bem. Eles oferecem gratuitamente por 15 dias, 30 dias, depois começa a ficar piscando lá. Olha, falta 5 dias. Na dúvida... Você perdeu a sua proteção. Na dúvida, a melhor coisa é contratar um seguro do cartão de crédito. Vai pagar aí R$5 por mês, mas vale a pena, né? Se alguém roubar o seu dinheiro, a empresa devolve. Lógico que existe. Não sabia. Sim. Uma boa informação. A Geobrax, Guilherme Lan, qual é o produto que ela tem hoje que o cidadão pode usufruir? Quais são os aplicativos? Bom, a Geobrax, hoje em dia nós temos em torno de 8 aplicativos. Para a prefeitura, para a área pública, nós temos 2. Um deles é a Cidade Limpa, é um aplicativo para Android, que já está há 2 anos em funcionamento, que torna o cidadão um denunciador de lixo, entulho, pichação, carro abandonado. Ele faz a denúncia pelo próprio aplicativo. Pode tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um áudio, e ele já pega a posição GPS dessa ocorrência, e tem um sistema que nós criamos por trás também, que fica em nuvem, que o pessoal da secretaria tem todo o tipo de controle sobre essas denúncias. Aparece no mapa, no ponto no São José dos Campos, no geoposicionamento, os locais onde tem aquelas denúncias. Você consegue até usar o Street View e ver a foto do lixo dentro do Street View. É incrível. Que maravilha. A parte de dengue também, que nós criamos um aplicativo chamado Nós contra a Dengue, também é gratuito, tá? E todo foco de dengue... a gente fotografa e manda direto para a Aí o que acontece? O próprio aplicativo tem um radar dengue. O que é isso? Se você aqui na rádio fez uma denúncia de dengue, se eu tiver nos próximos 200 metros dessa posição que você fez o aviso de dengue, o meu telefone vai falar que eu estou numa área de risco. Por quê? Foi uma área que alguém antes já denunciou que aqui tem um foco de dengue. Vai tocar o telefone do vizinho? Não, vai tocar no seu próprio telefone que você está numa região de risco. Então é um programa que vai funcionar, que está começando agora, que ele vai ser um aplicativo de cooperação. Então você fez uma denúncia de dengue, o seu vizinho ou eu que tiver o aplicativo vai avisar, opa, a 200 metros daqui tem um foco de dengue, teve um caso. Entendeu? Então você sabe que você está numa área de risco, porque quem conhece o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, sabe que ele tem uma área, o raio que ele atua de 200 metros. Então, por exemplo, se tiver um foco de dengue aqui, existe uma brigada de segurança que é formada 200 metros, um raio de 200 metros daquele ponto, que é onde ele... Mas como que a Shirley ou Vieira vai ficar sabendo? Se eu denunciei aqui, que aqui na rádio tem um foco de dengue. Certo. E a Shirley está a 200 metros daqui. Se ela tiver o nosso aplicativo, ela vai saber. Porque quando você fez a denúncia de dengue, ele já tem a posição GPS. E o aplicativo dela, quando ela faz o rastreio para ver se ela está numa área de risco, vai habilitar o GPS dela e vai saber a região dela. Muito bom. Se você estiver no raio de 200 metros, mesmo, ele vai avisar que você está numa área de risco. E para São José é interessante porque no mapa
né, nesse sistema na internet, que é o gerenciador que a população não tem acesso, que só a gente tem acesso, aparecem os pontinhos vermelhos que vai aparecer na cidade. Eu sei que a Zona Norte tem mais, Zona Sul também tem, Zona Leste tem também, Zona Oeste tem um pouco menos, o Centro tem menos, entendeu? Você consegue saber todos os pontos de dengue na cidade. Muito então, bom. Aproveitar e fazer seu comercial aqui. A gente tem a rádio, né? E a gente, para fazer um aplicativo, você desenvolve? A gente Nós tem um desenvolvemos, site. sim. E, obviamente, eu vou fazer a minha merchandising com voz de merchandising, até porque eu trabalho numa rádio também, né? Então faz aí. Vamos lá, né? Mas se você quer aplicativos Geobrax, ligue para 3302-2631 e peça já o seu aplicativo Geobrax. 3302-2631. Eduardo, passou no teste, locutor? Tem que fazer o teste do sofá. A gente faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, né? Até no extra a gente vai estar trabalhando, né? Muito bom. É isso mesmo, linguiça Seara quilo, apenas R$ 8,99 extra, o supermercado da sua família. Que maravilha. Guilherme Lan, 3302-2631. 3302-2631. E você vai falar com essa voz aqui, aveludada, que é o João Vieira, que também é radialista. Vieira, obrigado. Pois é, Paulo. Que bom você estar lá na Geobrax. Bom demais. Eu estou lá já há um ano e meio, mais ou menos, colaborando com o pessoal. Da lavoura, né? É verdade. Então, a gente fica deslumbrado com toda essa tecnologia que o Guilherme está explicando. E, às vezes, a gente fica certo tempo, tanto com o Guilherme quanto com o Alberto. Então, a gente fica, muitas vezes, conversando horas e horas a nível de tecnologia. A princípio, não entendia bulhufas, a mim, por exemplo. E hoje é um apaixonado. Hoje sou um apaixonado pela tecnologia. Tudo que ouve falar de tecnologia e inovação, fico ligado. Se interessa. Hoje me interesso. O desenvolvimento, quando ele falou da divulgação, a minha função basicamente é esta. Então, na verdade, esses 14 meses que a gente está por lá, na verdade, a função é divulgar relações públicas da empresa e muitas outras empresas, órgãos públicos, conhecem a Geobrax através de um trabalho coletivo. Telefone 3302-2631. 3302-2631. Repita. Guilherme Lan, muito obrigado pela sua entrevista, pelas explicações e pela sua presença aqui na Rádio CT. Bom, eu agradeço você pelo convite. Eu peço desculpa aos ouvintes por não ter, na verdade, explicado muita coisa tecnológica, até porque não temos muito tempo para isso e a tecnologia é uma área que, se você for entrar, não tem fim. Verdade. Né? Você pode escolher vários ramos aí de tecnologia e sempre vai ter assunto novo, porque todo dia está criando coisa nova. Né? Como eu falei que a gente tem muito que aprender e muito que evoluir na tecnologia, é verdade. A gente está apenas engatinhando nesse sentido da tecnologia. Tudo ainda é muito... tem muita coisa ainda para acontecer. Pelo Google, Geobrax? Pelo Google, é só colocar o nome Geobrax, ou, se preferir, www.geobrax.net.com.br. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Bem, bom, hein, Shirley? Excelente, muito esclarecedor, hein, Paulinho? Vamos fazer agora um aplicativo para o SINDCT. Então, a gente tem que fazer para o site e também para a rádio, né? Faz tempo que a gente está falando isso aí, eu acho que agora é uma oportunidade. Né? Que bacana, hein? Fazemos na Geobrax também hospedagem de servidores, servidor de e-mail, aplicativos, plataforma de educação à distância. A gente chegou no momento que a gente está trocando de site agora. A gente tem um site, a gente vai mudar o site. Se vocês quiserem botar a câmera ao vivo na rádio, também é uma possibilidade. Olha, muita coisa, muito bom, muito proveitoso a sua vinda aqui. Você viu que eu já vim aqui para querer faturar, né? Olha só. Não, mas tá bom, tem o jabá. A gente adora um jabá. Um jabazinho, né? Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e o presidente, o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.